PCP Notícias. Treze horas em Cabo Verde. Votos de boa tarde, já estamos a dar início ao Jornal das 13 aqui na sua rádio de Cabo Verde e como sempre vamos às linhas da força desta edição. Duas vítimas mortais na estrada que liga Espargos e Santa Maria na Ilha do Sal hoje. Dados da Polícia Nacional indicam que as vítimas são jovens, Marley Gomes e Júlio dos Santos Rocha, todos de 30 anos de idade. Companhia aérea Bestfly retoma hoje voos, mas apenas ligando parte das ilhas, por estar a trabalhar com um único avião. Ministro do Turismo reage aos dados do INE que dão conta que Cabo Verde recebeu mais de 1 milhão de turistas no ano passado. Carlos Santos diz que a meta reflete todo o trabalho que o governo tem feito em prol do setor. O presidente russo considera um total disparate pensar que a Rússia vai atacar a Europa. Renovamos votos de boa tarde e seja bem-vindo a este Jornal das 13, aqui nas antenas da sua rádio de Cabo Verde. Duas vítimas mortais na estrada que liga Espargos e Santa Maria na Ilha do Sal hoje. Dados da Polícia Nacional dão conta que as vítimas são dois jovens, chamam-se Marley Gomes e Júlio dos Santos Rocha e todos de 30 anos de idade. Detalhes na reportagem com o jornalista Moisés Évora. Um acidente que ocorreu por volta das 6 horas envolvendo um autocarro e um automóvel. O autocarro levava trabalhadores para Santa Maria, enquanto que o automóvel fazia o trajeto Santa Maria-Espargos. O choque foi violento, o que levou a um incêndio. Os ocupantes do autocarro conseguiram sair pelas janelas, enquanto que as duas pessoas que estavam no veículo ligeiro perderam a vida no local. Os corpos ficaram carbonizados. Gilson Tavares, comandante da esquadra da Polícia Nacional em Santa Maria, adianta que o excesso de velocidade poderá estar na origem do ocorrido. Pelo que vimos no local, houve uma manobra perigosa em que supostamente a viatura ligeira acabou por colidir frontalmente com o autocarro que estaria na outra faixa de rodagem. A manobra perigosa, aliado certamente ao excesso de velocidade, e isso pelo rastro das viaturas, certamente acabaram por culminar na fatalidade. Isso porque, a partir do momento que as viaturas colidiram, segundo testemunhas, seguiu-se ao incêndio. Os passageiros do autocarro conseguiram sair pelas janelas, mas pelo embate, as pessoas que estariam seguindo na viatura ligeira ficaram encarcerados e com o fogo acabaram por morrer carbonizados. O comandante Gilson apela aos condutores no sentido de cumprirem com o que está estipulado em termos de limite de velocidade, que é de 50 km em determinados troços da via. O delegado de saúde, José Rui Moreira, deixou entender que identificar as vítimas não se figurava tarefa fácil. Esse teve trauma, depois queimadura, então esse cabo falece tudo isso e praticamente carbonizado. Tem dados que estão mostrando portanto, quem que estava na condutor, lado do condutor era uma senhora e no outro lado é um rapaz. Portanto, é isso que não tem, um homem e uma mulher. E qual é que é o trabalho a partir de agora? Agora, portanto, é da familiar, sabe? Portanto, termina esse processo de identificação e entrega cada corpo para essa família. Nunca sabe mais, chama a atenção de pessoas, não é? Certo, que ali demonstra, portanto, para a lógica do acidente, houve algum descuido, portanto, particularmente para a parte de carinha. Então, isso demonstra, e na hora daquela hora lá, demonstra houve algum descuido, portanto, sempre ter cuidado um pouco. Adiantamos que as vítimas são dois jovens, Marley Gomes, de 30 anos, oriunda de São Vicente, e Júlio dos Santos Rocha, também de 30 anos, da Ilha de Santiago. Com obras a decorrer e com praticamente apenas uma via para dois sentidos, nunca será demais apelar à prudência dos condutores.
Uma tragédia na Ilha do Sal. Hoje, com este caso, 2 jovens acabaram por perder a vida. A companhia aérea Bestfly, concessionária dos transportes domésticos em Cabo Verde, retomou hoje os voos, mas só para parte das ilhas, por estar a trabalhar com um único avião, anunciou a companhia em comunicado. Atualmente estamos a operar exclusivamente com um avião Embraer, o que nos impõe restrições operacionais significativas, incluindo a incapacidade de servir os aeroportos de Fogo, São Nicolau e Maia, informou a companhia. Os voos programados para esses destinos estão cancelados e poderá haver outras alterações na programação, incluindo cancelamentos adicionais, antecipados ou atrasos de voos, acrescentou também a companhia. A atualização surgiu depois de ontem Bestfly ter cancelado todos os voos. Os constrangimentos refletem os recentes ajustes devido a desafios operacionais específicos que a Bestfly está a enfrentar e que espera ultrapassar no início da próxima semana, indicou a companhia. E sobre a questão dos transportes, temos também algumas reações. Fogo não consta da agenda do governo e prova disso são os sucessivos cancelamentos de voos de e para a ilha, deixando-a praticamente isolada. Palavras do presidente da Comissão Política Regional do PAICV no Fogo, Luís Nunes, durante uma conferência de imprensa, onde manifestou a sua preocupação com relação à ligação aérea, que, a seu ver, vem piorando a cada dia que passa e com reflexos na Ilha do Fogo. Reportagem com o Hélcio Andrade. Esta reportagem vai ser daqui a breves instantes. Vamos para um outro assunto que também tem a ver com as ligações aéreas e marítimas e o turismo em Cabo Verde, o setor que tem espaço para crescer, mas é preciso cuidar das suas infraestruturas, a começar pela manutenção dos hotéis. A leitura é do presidente da Câmara do Turismo, falando para a Rádio de Cabo Verde. Nós não vamos crescer sem melhorar e sem ter um crescimento das nossas infraestruturas. Sejam as infraestruturas de acolhimento, traduzindo palavras, sejam hotéis. Nós não vamos pôr pessoas nas tendas. Para crescer, temos que ter mais investimentos, mais hotéis, mais quartos, para podermos crescer. Jorge Spencer Lima aconselha investimentos nas estradas, um pouco por todo o país e com maior urgência na Ilha do Sal e também na cidade da Praia. A estrada do Sal chegou num ponto que deixaram de agradar, agora vai levar anos e anos a consertar, mas está impossível, está com uma falta de segurança terrível. A nossa própria cidade capital, a cidade da Praia. As ruas da Praia foram pavimentadas há muito tempo e já estão a entrar naquela fase de descalabro, está a estragar tudo. E ninguém conserta. Além da manutenção de infraestruturas, o presidente da Câmara do Turismo recomenda atenção especial e oportunidades aos investidores nacionais. Temos que criar condições para que se façam mais investimentos em hotéis, mas, sobretudo, temos que ter uma atenção muito clara. Já chegou a hora de nós apoiarmos claramente o investimento nacional. Apoiar os cabo-verdianos a entrar em força no turismo em Cabo Verde. Não é só para ser guia turística ou ter uma carrinha para transportar turistas, não. Investir nos hotéis. Temos que ter políticas claras de apoio a investidores nacionais, a cabo-verdianos, para investirem também na área do turismo. E ter, de facto, um grupo cabo-verdiano a combater com os outros grupos estrangeiros que estão aqui na área do turismo. Portanto, há toda uma série de políticas que tem que ser montada e refeita em Cabo Verde, para que, de facto, o turismo possa ter o seu efeito multiplicador, mas possa ter também esse efeito que nós queremos na economia cabo-verdiana e, sobretudo, na vida dos cabo-verdianos. Criar políticas de incentivo aos cabo-verdianos para voltarem para dentro, para investirem na área do turismo, para estarem presentes e para serem competitivos numa área que tem estado, os ministros têm estado a dar muito dinheiro, mas não são os cabo-verdianos que estão a ganhar esse dinheiro. O presidente da Câmara do Turismo de Cabo Verde, Jorge Spencer Lima, em entrevista à RCV a propósito das estatísticas do ano passado sobre a frequência de hóspedes divulgados ontem pelo INE.
A movimentação do turismo cresce em toda a linha, são mais 21%. O crescimento é ainda mais expressivo comparado com os dados anteriores à pandemia da Covid-19, ou seja, 23,4%. E o ministro do Turismo já reagiu aos dados do INE, divulgados ontem, e que dão conta que Cabo Verde recebeu mais de 1 milhão de turistas no ano passado. Carlos Santos diz que a meta reflete todo o trabalho que o governo tem feito em prol do setor e adianta que o foco, a partir de agora, mais do que em números, será na melhoria da qualidade do destino. Reportagem tem a assinatura da Carciana Lima. O governo previa que o país pudesse atingir 1 milhão de turistas em 2024, mas a meta foi alcançada um ano antes. Dados do INE mostram que em 2023 Cabo Verde recebeu 1.010.739 turistas. Trata-se, segundo o ministro do Turismo, de uma boa notícia para o país e que espelha todo um trabalho feito pelo governo. Isto significa que todo o trabalho que o governo está a fazer neste domínio está a ter os seus efeitos. E aqui quero enumerar algumas dessas medidas que o governo tem implementado nos últimos anos e que acabam por ser esquecidas no tempo, mas que hoje começamos a ver os seus resultados. Designadamente, a isenção de vistos a pessoas de várias nacionalidades, designadamente dos países emissores, da União Europeia, dos Estados Unidos e de outros países. Muitas das iniciativas que o governo, através do Ministério do Turismo, tem tomado na negociação com alguns operadores turísticos, alguns operadores aéreos, começam também a ter os seus efeitos. Também a conjuntura internacional tem ajudado, porque cada vez mais está-se a notar, depois da pandemia, uma recuperação do mercado da procura. O aumento do número de turistas reflete positivamente na criação de mais postos de trabalho, mas também coloca desafios importantes por causa do novo perfil de turistas que começam a chegar ao país. Por isso, o foco nos próximos tempos deverá ser, segundo Carlos Santos, na melhoria da qualidade do destino. Creio que cada vez mais agora nós temos que começar também a pôr o foco na qualidade, não só falar em termos de números, de metas quantitativas, mas também começarmos a olhar também para as metas de qualificativas, digamos assim, por forma a trazer mais qualidade para aquilo que é a oferta turística, por forma a fazer com que possamos atrair nichos com um poder aquisitivo cada vez maior. O número de turistas recebido no ano passado representa uma melhoria de 20,9% comparado com 2022. O maior fluxo de turistas chegou do Reino Unido, sendo que o Sal continua a ser o destino mais procurado, com uma média de 57,1% de entradas. Continuando ainda a falar do turismo e dos transportes, a Ilha do Fogo não consta da agenda do governo e prova disso são os sucessivos cancelamentos de voos de e para a Ilha do Vulcão, deixando-a praticamente isolada. São palavras do presidente da Comissão Política Regional do PSV no Fogo, Luís Nunes, durante uma conferência de imprensa onde manifestou a sua preocupação com relação às ligações aéreas, que, a seu ver, vem piorando a cada dia que passa. Elcio Andrade. A falta de ligação aérea de e para a Ilha do Fogo vem suscitando inúmeras reações. Desta vez é a Comissão Política Regional do PAICV que manifestou a sua preocupação com os sucessivos cancelamentos de voos, deixando a ilha praticamente isolada. Para Luís Nunes, presidente da Comissão Política Regional, tal situação é prova que Fogo não está na agenda do governo. Com efeito, a situação do setor dos transportes aéreos em Cabo Verde vem piorando a cada dia que passa, denotando um total desnorte e incapacidade do governo na condição desta área vital para o desenvolvimento do país. Só no último mês foram cancelados dezenas de voos de e para a Ilha do Fogo, deixando em terra centenas de passageiros, causando enormes prejuízos e constrangimentos aos utentes e operadores económicos. Neste último final de semana, vários voos foram cancelados
E o mais grave disto é que não há nenhuma explicação das operadoras e nem da parte do governo que devia garantir a conectividade entre as ilhas. Caótica e imprevisível, é assim que PAICV caracteriza a situação dos transportes aéreos que reteve no fogo o Presidente da República, o Vice-Primeiro-Ministro, e obrigou o cancelamento das atividades centrais em comemoração do Dia da Água, Meteorologia e Agricultura. Está-se a provar neste momento que a retirada do TCV foi um erro gravíssimo por parte do governo, uma situação que não foi pensada e que os cabo-verdianos agora estão a pagar a fatura, uma fatura cara dessa medida irresponsável por parte do governo e que os foguenses, neste momento, estão a viver uma situação difícil, que não conseguem sair da ilha, os visitantes têm receio de vir aqui, naturalmente que a ilha anda para trás e a responsabilidade é do governo. Por isso, os foguenses exigem uma solução que seja duradoura e imediata, porque não aguenta mais esta situação. E por isso a ilha está a regredir, daí que os foguenses exigem uma solução imediata e duradoura, pois já não aguentam esta situação, reforça Nunes. Para agravar, Nunes acrescenta a irregular, imprevisível e insuficiente ligação marítima entre Fogo e Santiago, que, se fosse melhor, poderia minimizar os impactos da situação vivenciada nos transportes aéreos. 13h16, Jornal da Tarde da RCV. O Sindicato da Indústria, Serviços, Comércio, Agricultura e Pesca, SISCAP, exorta a abertura do Ministério da Agricultura e Ambiente para evitar mais uma greve dos trabalhadores do INIDA, prevista para o mês de maio. O vice-presidente do SISCAP reuniu-se hoje com um grupo de trabalhadores da Câmara Municipal de São Salvador do Mundo, interior de Santiago, para exigir da idilidade a implementação do subsídio de risco para os trabalhadores do serviço de saneamento. No entanto, o representante do SISCAP consta com satisfação a implementação do PCFR nos Picos. José António dos Reis. A partir da cidade de Achada Igreja, onde se reuniu com os trabalhadores, Francisco Furtado, vice-presidente do SISCAP, regozija-se com a implementação do plano de carreiras, funções e remunerações por parte da edilidade de São Salvador do Mundo, mas o sindicalista exige a retroatividade do PCFR. Retroativo referente ao mês de janeiro e fevereiro, mas os trabalhadores já negociaram com a Câmara e a Câmara está disponível a pagar o retroativo no mês de junho. Mas isso está acordado com os trabalhadores. O que vamos, muito breve, entregar à Câmara uma nota reivindicativa no sentido de implementar o subsídio de risco para os trabalhadores de saneamento que laboram sob efeito de risco. Mas isso é matéria que vamos discutir com a Câmara. O Sindicato da Indústria, Serviço, Comércio, Agricultura e Pesca nota com alguma inquietação o facto da Câmara Municipal de Santa Catarina, no interior da ilha de Santiago, ainda não ter implementado o novo plano de carreiras, funções e remunerações aplicável aos funcionários do regime geral da administração pública, documento que entrou em vigor este ano. Encontramos hoje com os trabalhadores da Câmara Municipal de Santa Catarina, disseram que ainda não lhes pagaram o salário de mês de março, mas estamos a crer que, se calhar, a Câmara vai implementar o PCFR no salário de mês de março, tendo em conta que ainda não pagaram, a Câmara não pagou o salário de mês de março. Se no final deste mês a Câmara não implementou o PCFR, o sindicato vai entrar em uma nova luta para valer os direitos dos trabalhadores. O dirigente do SISCAP constata com satisfação a atualização salarial dos 120 trabalhadores afetos ao serviço de saneamento na Câmara Municipal de Santa Cruz. Francisco Furtado pretende reunir-se, no entanto, brevemente com os dirigentes da edilidade de Santa Cruz para exigir a resolução agora do problema de cobertura da Previdência Social. Só faltando agora trata assunto ou exige de Câmara efeito retroativo para que trabalhadores ali e também INPS para que trabalhadores ali, porque trabalhadores que têm culpa se tudo que sempre que foi inscrito na INPS. Por isso, nós não temos que baixar com a Câmara para não olhar a forma de resolver o problema de INPS com efeito retroativo também, porque alguns que trabalhadores que a segunda também para reforma.
O vice-presidente do SESCAP pede ao Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário, INIDA, e ao Ministério da Agricultura e Ambiente abertura para o diálogo no sentido de evitar uma terceira greve por parte dos trabalhadores do INIDA. Se até 30 do mês de abril o Ministério da Agricultura e a presidente do INIDA não implementar e publicar o PCCS, e vamos partir para a greve logo no mês de maio. São cerca de 80 trabalhadores que estão a sofrer e estão sendo discriminados. Francisco Furtado, vice-presidente do SESCAP, acusa ainda o Ministério da Agricultura e Ambiente e o INIDA de incumprimento e inércia na resolução dos problemas laborais no Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário. A Assembleia Municipal de Santa Cruz esteve reunida em mais uma sessão solene e tanto a autarquia como os líderes das bancadas municipais reconheceram o contributo que a mulher tem dado para o desenvolvimento do município nas várias áreas de atuação e ocupando espaços importantes na sociedade. Ângela Monteiro. Quarta sessão da Assembleia Municipal de Santa Cruz aconteceu no Dia da Mulher cabo-verdiana e iniciou de uma forma positiva, com a cultura tradicional arrancando um momento em que jovens e menos jovens mostraram de novo que a vida social tem sempre um conteúdo simbólico. Mulher é filha, mulher é madrinha, mulher é tia, mulher é avó, esta hora está com o dia A seguir, os discursos dos eleitos municipais. A líder da bancada do MPD, Ivanilda Vaz, destacou a importância da participação feminina ativa no plano de desenvolvimento do município, apesar dos desafios que persistem. Muitas mulheres, além de associarem o campo político aos homens, desconhecem o que realmente é a política e os contributos que podem dar. É preciso que haja mais formações. Uma das causas apontadas para a fraca participação das mulheres no desenvolvimento é a sua disponibilidade voluntária na participação na política. A eleita municipal do PAICV, Teresa Silva, tornou público que as santacruzenses estão nos lugares de maior realce ao lado dos homens neste processo e que o fomento da política inclusiva, junto com todas as forças vivas, vão ultrapassar as barreiras. Esses factos demonstram que a política levada a cabo tem sido inclusiva, visando fortalecer o papel feminino na sociedade e disseminar a importância de igualdade de gênero, estimulando e fomentar mais e mais atitude de participação das mulheres no processo de desenvolvimento e progresso do município. 53 anos depois da sua criação, há sim iniciativas novas em carteira, mas o município está a comemorar várias conquistas e a mulher tem dado um contributo relevante, enfatizou o autarca Carlos Silva. É um município com cerca de 6.500 famílias e grande parte chefiadas por mulheres, o que significa que Santa Cruz está nas mãos das mulheres e graças a essas guerreiras, hoje Santa Cruz é de longe melhor do que há 53 anos. Um município mais dinâmico, atrativo e desenvolvido, escalando alguns degraus na sua afirmação ao nível regional e nacional. O presidente da Assembleia Municipal, Gilson Cardoso, perspectiva um futuro mais robusto para o município. Queremos trabalhar fortemente na industrialização do município, a fim de criar riquezas e garantir um emprego digno, estável e bem remunerado para os nossos jovens, que todos os dias viajam e procuram sair do país por falta de opção interna. Temos jovens com emprego e ligado à função pública a abandonarem o país. Isto não é bom para o desenvolvimento de Cabo Verde.
Esta sessão solene foi presidida pelo Presidente da República, contou com a presença dos eleitos municipais, nacionais, autarcas de vários municípios de Santiago, representantes dos serviços desconcentrados no município, parceiros, munícipes e de entre várias personalidades importantes da política nacional e internacional. A Associação Cabo-Verdiana de Deficientes e o Centro Nacional Ortopédico e de Reabilitação Funcional, CENORF, vão distribuir 309 cadeiras de rodas para as ilhas de Sotavento e Boa Vista. As cadeiras de rodas, conforme o administrador do CENORF, Alberto Afonso, são frutos de uma doação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Pormenores com Ailson Martins. A distribuição das cadeiras de rodas será feita de forma gratuita, segundo o administrador do CENORF. E não só cadeiras de rodas, mas tem no meio canadianas e andarilhos. São cadeiras de rodas personalizadas. São 309 cadeiras de rodas que vão ser distribuídas nas ilhas de Brava, Fogo, Maio, Boa Vista e a Ilha de Santiago. Ou seja, todos os concelhos de Sotavento mais Boa Vista. A distribuição é gratuita, é para todas as pessoas que têm a necessidade e que têm as condições de utilizar cadeiras de rodas. Convém dizer isto porque por vezes as pessoas pensam, não, eu preciso de uma cadeira de rodas, mas há há uma avaliação que é feita e para que realmente a cadeira possa ser doada à pessoa. Alberto Afonso diz que técnicos de saúde serão capacitados para avaliar a necessidade das pessoas que irão receber as cadeiras personalizadas. Por isso, esses técnicos vão tomar uma formação específica para cadeiras de rodas, orientadas pela OMS, segundo os padrões da OMS, para no momento da entrega a cadeira seja entregue de acordo com o padrão. Não é só chegar, não sei se já repararam, que muitas vezes as pessoas estão sentadas nas cadeiras de um lado, não estão sentadas conforme, reto, mas é sempre um jeitinho, tem sempre um jeitinho, uma inclinação para um lado e para o outro dessas cadeiras. E há vários modelos de cadeiras neste lote e para ser entregue também tem de cumprir rigorosamente os critérios definidos pela OMS e que esses técnicos vão estar a cumprir no ato das entregas das cadeiras. Alberto Afonso frisa que a Associação Cabo-Verdiana de Deficientes e o CENORF estão a trabalhar com o Ministério da Saúde de modo a terem nas delegacias pontos focais para que as pessoas que necessitam de cadeiras de rodas possam inscrever e serem avaliadas. Delegacia de Saúde de São Vicente melhora a sua capacidade de prestação de cuidados de saúde em estomatologia. Acaba de receber um lote de equipamentos que permite expandir os horizontes das suas prestações, que poderão ser colocadas à disposição das ilhas irmanadas da região norte. A entrega da doação, feita por uma associação espanhola, aconteceu hoje de manhã, uma cerimónia acompanhada pelo jornalista José Pedro Santos. As comunidades mais afastadas do centro urbano da ilha de São Vicente poderão beneficiar de melhores cuidados em estomatologia. É que esta manhã a Delegacia de Saúde da ilha recebeu a doação de uma viatura devidamente equipada com clínica dentária móvel, um equipamento que faz parte de um lote maior com mais 6 cadeiras de estomatologia, cadeiras de roda e andarilhos ofertados pela Associação Basca Euskal, um donativo inicialmente destinado à Associação Espaço Jovem, sediada na Ribeira de Carquinha, que entendeu por ser mais conveniente que fosse a Delegacia de Saúde a destinatária, um gesto que o delegado Edi Silva valorizou. Nós recebemos uma grande doação, que é um transporte com equipamento de um consultor de estomatologia, onde é que através desse transporte nós podemos nas localidades de São Vicente, onde é que tem necessidade de pessoas, é que podem vir para nós, não vai para Selamar, não vai para São Pedro, não vai para Ribeira Bote, não vai para diferentes localidades da ilha e também não vai para outras ilhas, como Santo Antão, São Nicolau, vai apoiar com os equipamentos que foi dado hoje. Ademais desse equipamento, também nós recebemos mais 6 cadeiras de estomatologia completa, onde é que nós também está lá no nosso centro de saúde para dar apoio mais e também para não ter mais intervenção a nível de pessoas que têm necessidade de tratamento dentário na ilha de São Vicente. Não saber que não tem clínicas privadas, mas agora nós centro de saúde também fica equipado também
Há 5 anos que essa cooperação tripartida tem ajudado a colmatar necessidades pontuais da Delegacia de Saúde no Mindelo e no desenvolvimento de atividades da Associação Espaço Jovem, reconhece o frei e ativista social Silvino Benetti. Descobrimos uma associação muito dinâmica, muito ativa, com pessoas muito dedicadas, muito empenhadas, dedicam o tempo livre do trabalho a estas doações, a recolha de materiais e doações que fazem em diferentes partes do mundo. Ultimamente, nos últimos anos, são 4 ou 5 anos que nós estamos em contato, em parceria, já vieram para a nossa utilização, das nossas atividades, várias coisas. A forma fluídica de parceria entre essas 3 entidades em benefício das populações cai no agrado dos benfeitores, os trabalhadores das ferrovias da Espanha, mais concretamente da região basca, cujo representante José Martín faz fé nesse tipo de cooperação. Porque a filosofia nossa sempre ha sido... A nossa filosofia assenta no princípio o futuro de um país está na juventude, nas crianças e logo na formação das mulheres. E nós encontramos as pessoas ideais para concretizar essa filosofia. Agradecemos a todos e esperamos que essa relação possa seguir adiante e colaborar com o Espaço Jovem e com o povo de Cabo Verde. Fruto dessa cooperação com a OSCAL, a Associação Espaço Jovem acaba de receber uma viatura de segunda mão para apoio das suas atividades e pretende desenvolver com a parceira basca um projeto de cinema móvel comunitária. O exercício Grande Falcon que decorre em São Vicente é um marco para o setor da Defesa Nacional, considera a Ministra de Estado e da Defesa Nacional, Janine Lelis, que presidiu hoje de manhã no Morro Branco a formatura conjunta das Forças Armadas de Cabo Verde e militares da Guarda Nacional do Estado de New Hampshire, Estados Unidos da América. Ato que contou com a presença do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e do embaixador dos Estados Unidos em Cabo Verde, entre outras personalidades. Patrícia Martins. A cerimónia de hoje marca o ponto alto do exercício Granite Falco, que decorre em São Vicente desde o dia 18 de março. Um exercício relevante e um marco que, frisa a ministra Janine Lelis, visa promover momentos de intercâmbio e troca de conhecimentos e prática de procedimentos de evacuação médica através de treinos simulados em cenários reais de busca e salvamento. Trata-se de um treino de extrema importância, na medida em que permite às nossas Forças Armadas desenvolver e solidificar as suas valências para o desempenho das missões que lhes são atribuídas, nomeadamente no âmbito do apoio ao Serviço Nacional da Proteção Civil e bombeiros e às autoridades de saúde nas operações de evacuação médica. É um marco que fica registado num momento muito relevante e de virada para Cabo Verde, em especial para o setor da Defesa Nacional. Em breve nós estaremos a receber um novo avião que irá reforçar e dar um novo rumo às missões da Guarda Costeira. É por esta razão que este exercício representa para nós uma oportunidade ímpar. Nós queremos, de facto, imprimir uma nova dinâmica a nível do setor da defesa e, em especial, da sua componente militar. Estamos seguros de que a cooperação firmada no domínio da defesa e segurança é, sem sombra de dúvida, um dos marcos mais visíveis desta longa amizade entre os nossos países. Em resultado desta parceria, Cabo Verde dispõe hoje de um Centro de Operações de Segurança Marítima, COSMAR, que é, para nós, uma referência. E com a realização de mais deste exercício, estamos seguros de que uma nova etapa está sendo inaugurada na relevante e histórica cooperação no domínio da defesa entre Cabo Verde e os Estados Unidos. Uma parceria bastante frutífera e que chega em boa hora, sublinha o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, António Duarte Monteiro. A realização deste exercício acontece em boa hora e é de primordial importância para a preparação e adestramento de todo o pessoal, desde bombeiros, passando pelas tripulações, técnicos de manutenção e pessoal de apoio em terra, equipas médicas, pessoal aeronáutico, até os hospitais onde normalmente desembocará essas atividades e, é claro, sob a coordenação do Centro Conjunto de Coordenação de Salvamentos. Estou convicto que esses exercícios estejam a proporcionar uma valiosa oportunidade de testar as nossas capacidades de interoperabilidade entre as diversas instituições que compõem o edifício de segurança em situações realísticas, preparando-nos melhor para desafios futuros que possamos enfrentar em serviço. As lições aprendidas serão de grande utilidade para todos os stakeholders no cumprimento das suas responsabilidades nos domínios de busca e salvamento e de evacuações médicas. Jeff Daigle, embaixador dos Estados Unidos em Cabo Verde, pôs a tónica no crescimento da cooperação entre os dois países. As conquistas do nosso programa de parceria
estatal, em apenas 2 anos foram notáveis. Desde o lançamento do programa em fevereiro de 2022, a Guarda Nacional de New Hampshire realizou 32 eventos que fortaleceram o conhecimento tanto dos nossos militares americanos quanto cabo-verdianos e ajudaram a enfrentar desafios compartilhados. Através destes números, intercâmbios, eventos e exercícios, New Hampshire e Cabo Verde têm trabalhado juntos como parceiros em todos os sentidos. Embora se trate de uma parceria jovem, está a avançar a grande velocidade. Os êxitos do programa de parceria estatal são um reflexo direto do compromisso de ambos os lados. Cerimónia oficial do exercício Granite Falco, que decorre até 8 de abril em São Vicente. 25 minutos para as 14 horas, vamos até a Ilha do Sal, ao encontro do Moisés Évora, para nos falar das Olimpíadas do Desporto Escolar. Vão sendo conhecidos os novos campeões. Moisés, boa tarde. Sim, muito boa tarde para ti, para o auditório da Rádio Pública. Estamos então na reta final no que diz respeito às atividades que decorrem aqui na Ilha do Sal. Deixa-me dizer-te, em primeiro lugar, que em futsal a campeã é de Santiago Norte, venceu São Nicolau por 2-1. Então, na grande final, a festa foi para a escola de Santiago Norte com esta vitória por 2-1. Tivemos também handball feminino com Lugero Lima a vencer Cónigo Jacinto, Lugero Lima de São Vicente a vencer Cónigo Jacinto da Cidade da Praia por 16-10, e neste preciso momento terminou a partida entre a escola João Varela de Santo Antão e Lugero Lima de São Vicente. Estamos a falar de handball masculino, e a escola de Santo Antão venceu por 17-9. Aqui em direto temos Paulo Martinho, ele que é árbitro internacional e que está a acompanhar também aqui a todos os passos desta competição. Paulo Martinho, estamos na ponta final e muita competitividade, não é? Tem muita competitividade, muita emoção, bastante fair play. Isto tem sido bastante caloroso desta forma, com os jovens aqui entregados desta forma ao desporto. São os campeões futuros, de certeza, nós estamos felizes com isso. E agora, atletismo, não é? Esta tarde para fechar o quadro, não é? Sim, atletismo, faltam algumas provas por concluir. Para atletismo, digamos que é uma das provas que vimos aqui da Ilha do Sal. Com certeza o público irá estar presente, irá estar mesmo contente com o que vai acontecer. Paulo Martinho aqui em direto para a rádio de Cabo Verde, ele que acompanha então as Olimpíadas desde o primeiro momento. Falta então de conhecer mais campeões de atletismo para se pôr um ponto final nas provas que decorrem aqui na Ilha do Sal. Deixa-me dizer-te, Orlando, que devido ao acidente ocorrido hoje na Ilha do Sal, a vertente cultural já não contará durante a cerimónia de encerramento. Teremos apenas alguns discursos e a entrega dos troféus. Muito boa tarde. Certo, boa tarde, bom trabalho. Moisés Évora. Nesta quinta-feira santa, a Igreja Católica celebrou a missa crismal hoje de manhã para marcar a celebração do núcleo central da história da revelação, como explica o bispo Dom Arlindo Furtado. São 3 dias muito intensos, porque são decisivos. É o chamado núcleo central da história da salvação. Aí é que toda a promessa do Antigo Testamento e todo o processo anterior chega ao seu ponto máximo. E nós chegamos com Cristo na Páscoa ao seu ponto máximo da redenção da humanidade. Cabe-nos agora irradiar, não é? Irradiar essa alegria, essa boa nova, essa predisposição para com os outros, porque Cristo veio não só para alguns, Ele veio para todos. Então, Ele quer que a sua mensagem boa nova chegue a todos os corações, a fim de que todos encontrem o sentido da existência, o sentido da vida, até o sentido do próprio sofrimento, porque tudo vai passar e nós vamos ficar com Cristo na plenitude da alegria, portanto, em condições de vitória final sobre todas as limitações humanas, inclusive sobre a própria morte. Para o cardeal Dom Arlindo Furtado, o momento representa a essência da fé cristã e insta as pessoas a investirem na prática do bem.
A evangelização começa por aí, o tríduo pascal, o mistério pascal. Cristo morreu e ressuscitou por nós. Ele é o Senhor da vida e da morte. E com Ele nós venceremos a morte e viveremos plenamente com todos. Era bom que todas as pessoas ouvissem essa mensagem, acolhessem essa mensagem, assumissem essa mensagem, porque não vale a pena investirmos a nossa energia, a nossa inteligência, o nosso tempo, a nossa capacidade, a nossa relação fazendo o mal. Nós devemos investir essas coisas fazendo o bem, partilhando o amor e a esperança enquanto estamos no mundo. Na missa crismal desta quinta-feira, os sacerdotes renovaram as suas promessas sacerdotais e procedeu-se a bênção dos óleos. Ao mesmo tempo, aproveita-se a presença dos sacerdotes e a presença do bispo para a bênção dos óleos. Os óleos são utilizados ao longo do ano litúrgico para o sacramento. Óleo dos enfermos para os doentes, as pessoas que sofrem. Óleos de catecúmenos, que é óleo que nós utilizamos para o batismo, para a introdução do candidato ao batismo. Portanto, para receber o sacramento de filiação divina. E o sacramento do crisma, que é o sacramento da comunicação do Espírito Santo, e que também se usa para a ordenação sacerdotal. Os cristãos seguem a preparação para a Páscoa, passando antes pela Sexta-feira Santa. Amanhã, Sábado Santo e Domingo da Ressurreição, momentos considerados pelo Bispo Dom Orlando Furtado como a vitória do bem sobre o mal. A microempresa comunitária Econatura, criada em 2020 para transformar vidros e plásticos em objetos decorativos e materiais de construção civil, quer agora consolidar a sua presença no setor da construção civil e atingir o setor da carpintaria. Mulheres de São Francisco, comunidade onde está implementada a empresa, já estão a ser formadas em produção de matéria plástica. Mais um passo na sensibilização das pessoas para questões ambientais, numa altura em que os impactos nefastos do aquecimento global são notáveis um pouco por todo o lado. A meta da empresa é reduzir cerca de 95% do plástico e garrafas de vidro em São Francisco e também nas comunidades vizinhas. Joana Lopes com a reportagem. Em 2019, a Associação Cabo-Verdiana de Ecoturismo, EcoCV, e a Universidade Pública decidiram pôr de pé o projeto chamado Raiz Azul para dar alguma utilidade aos resíduos de plástico e vidro e, do mesmo passo, libertar o mar e arredores desses resíduos que trazem consequências nefastas à vida marinha e também terrestre. Foi na comunidade de São Francisco onde se registrou maior quantidade de resíduos. O projeto, que se transformou na microempresa comunitária Econatura em 2020, hoje, com recurso ao plástico e vidro triturados, produz vários objetos decorativos, pavês e blocos para construção civil. Conforme a bióloga marinha Edita, da EcoCV, associação consultora da Econatura, para usar grandes quantidades de plástico, optaram por construir bancadas e puffs. O negócio tem 9 sócios, tudo de comunidade que trabalha lá naquela parte de reciclagem, administração e tudo isso. Então, o negócio EcoCV é só consultor naquela parte ali, mas a ideia para autossustentabilidade 100%. Uma das bancadas que nós temos licença tem mais que 300 quilos de plástico PET. Uma pessoa em Cabo Verde, por ano, produz 200 quilos de dióxido de carbono. Querem agora novas parcerias para alargar a sua produção, explica a vice-presidente da EcoCV. Nossa porta está aberta para qualquer colaboração com engenheiros de construção civil, com arquitetos, que pode ajudar a desenvolver novos produtos. Com o pavês já é garantido, já funciona, só que não tem que usar. A Econatura assina parceria com a empresa Cecil e não já tem boa colaboração para a produção de pavês. Mas pode ser feitos blocos, pode ser feitos construções
construção de casas. Ações já estão em curso para alargar e diversificar o leque de produções e promover emprego na comunidade de São Francisco. No começo a formação de carpintaria junto com a Associação Pelourinho e não tem 4 mulheres de comunidade de São Francisco que assumem aquela responsabilidade. Depois que as habilidades de carpintaria estão a ser usadas para trabalhar mesmo com plástico, com madeira de plástico. Dá emprego, aumenta a autoestima de as mulheres de comunidade. E a meta é reduzir cerca de 95% do plástico e garrafas de vidro nas comunidades vizinhas e na própria comunidade de São Francisco, diminuindo assim ao máximo possível a emissão de dióxido de carbono para a atmosfera. É o fim deste Jornal da Tarde, aqui nas antenas da sua rádio de Cabo Verde. Apenas uma página internacional. O presidente russo Vladimir Putin qualificou como um total absurdo as declarações do Ocidente de que a Rússia, depois da Ucrânia, se prepara para atacar a Europa, numa reunião com pilotos militares na região de Tver, norte do país. O que dizem sobre irmos atacar a Europa depois da Ucrânia é um disparate total, é intimidação da sua população, disse Vladimir Putin, citado hoje por agências russas. Putin afirmou que os satélites dos Estados Unidos da América temem uma Rússia grande e forte, mas garantiu que não tem razão para esse receio. Vladimir Putin disse também ser um total absurdo falar sobre a possibilidade de um ataque a outros países como a Polónia e aos países bálticos. O presidente russo acrescentou que as declarações sobre a ameaça russa são simples delírios. Putin lembrou que em 2022 a despesa militar dos Estados Unidos, líder da NATO, foi de mais de 800 mil milhões de dólares, enquanto a da Rússia foi de 72 mil milhões de dólares. Ao mesmo tempo, alertou que os caças F-16, que serão fornecidos à Ucrânia, serão considerados alvos legítimos, independentemente de onde operem. É o fim deste Jornal da Tarde, edição para esta quinta-feira santa. 2 vítimas mortais na estrada que liga Espargos e Santa Maria, na Ilha do Sal. A polícia diz que as vítimas são 2 jovens, Marley Gomes e Júlio dos Santos Rocha, todos com 30 anos de idade. Companhia aérea Bestfly, concessionário dos transportes domésticos em Cabo Verde, retoma voos hoje, mas só para parte das ilhas, por estar a trabalhar com um único avião. Fogo não consta da agenda do governo e prova disso são os sucessivos cancelamentos de voos de e para a ilha, deixando-a praticamente isolada. São as palavras do presidente da Comissão Política Regional do PICV no Fogo. Ministro do Turismo reage aos dados do INE divulgados ontem e que dão conta que Cabo Verde recebeu mais de 1 milhão de turistas no ano passado. Carlos Santos diz que a meta reflete todo o trabalho que o governo tem feito em prol do setor. Também neste jornal ouvimos que o SISCAP exorta a abertura do Ministério da Agricultura e Ambiente para evitar mais uma greve dos trabalhadores do INIDA, prevista já para o mês de maio. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, diz que é um absurdo, um total disparate, pensar que a Rússia vai atacar a Europa. Boa tarde, fique bem com a sua Rádio de Cabo Verde, em nome de toda a equipa que trabalha para si. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.